No episódio de hoje vamos falar sobre um momento delicado, mas cheio de amor. Quando contar a verdade sobre o Papai Noel. A fantasia faz parte do encanto da infância, mas você já teve dúvidas de como lidar com essa transição de forma saudável e carinhosa? É sempre um desafio preservar a magia e os valores que essas histórias nos trazem ao contar a verdade. Mas, para falar sobre isso, trouxemos a Roberta. Bem-vinda, Roberta. Olá, obrigada. Boa tarde. Prazer te receber. A Roberta Grangel, quero que você se apresente para a gente. Meu nome é Roberta, sou psicóloga, trabalho com crianças e com mães, atuo há aproximadamente 10 anos, sou formada há um tempinho a mais. No início da carreira eu comecei dando aula e depois eu fui partindo para a área clínica, mas atualmente eu também sou docente e me dedico à clínica e trabalho bastante com saúde materno e infantil. E você também é mãe? Isso, sou mãe de uma garotinha de 4 anos, Sofia. Então você vai passar por essa situação, não sei se já está passando. Ainda não. Ela já pergunta sobre o Papai Noel, se é verdade, se não é? Ela ainda não pergunta se é verdade ou não, ela ainda acredita no Papai Noel. Esse ano vai ser um grande teste para mim, para Maia. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas vou usar aqui as suas dicas. Como essas histórias lúdicas de Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelho da Páscoa, influenciam no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças? Essas histórias, como o Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, a gente pode pensar que fazem parte do imaginário infantil. A criança precisa construir fantasias. No processo de construção do seu amadurecimento psicológico, ela vai construindo fantasias nas quais ela acredita e aos poucos depois ela vai fazendo essa transição da fantasia para a realidade. Porém, no processo de amadurecimento é importante ter algumas crenças para justamente esse processo de amadurecimento e para também lidar com a realidade, porque a criança ela é muito pequenininha, então para dar conta, né, dessa transição do mundo, do princípio do prazer, de ter alegria e de ter realidade, amadurecimento, ela precisa construir o lúdico, o imaginário, a fantasia. Isso faz parte para ela poder elaborar as emoções, as perdas, os ganhos, os desejos, a inveja, o medo, tudo isso vai fazendo parte do imaginário e do psiquismo da criança. E essas histórias também contribuem com imaginação e criatividade? Bastante, contribuem com a imaginação e com a criatividade. Podemos pensar que construir narrativas ajuda a criança a justamente dar conta de estar nesse mundo, porque vamos pensar, a criança nasce e esse mundo já está acontecendo. Então, justamente é muito importante para ela ouvir histórias, não só histórias do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, mas outras histórias, porque é muito comum, a criança gosta muito, geralmente toda noite, né? A criança adora ouvir histórias e isso é importante porque a narrativa vai ajudando a criança a ter essa sensação e essa condição de começo, meio e fim. E isso vai dando uma continência para a criança. Então isso é importante para ela dar conta de estar nesse mundo e de ir se situando. Então até é interessante a gente pensar, né? Porque às vezes ela sempre pede a mesma história, porque geralmente ela sabe daquele roteiro, ela vai se dando conta do roteiro daquela história e isso vai dando uma segurança para ela. E imaginar, fantasiar ajuda a dar conta e a construir a criatividade, porque ela vai criando dentro de si uma imaginação e até, por exemplo, um Papai Noel, vamos pensar, não necessariamente é aquele Papai Noel que vai chegar em todas as casas, mas a construção desse imaginário de que tem um Papai Noel, de que tem algo bom, de que tem um simbólico. E isso é interessante para construir a criatividade e também para ir dando conta do real e da fantasia, né, da realidade, da fantasia, do imaginário e poder ir se situando nesse mundo do infantil, da criança e do adulto, né, que ela vai sendo construída e vai sendo colocada aos poucos. Você trouxe uma informação importante. Então a criança ela gosta de assistir, por exemplo, ao mesmo filme várias vezes, porque ela se sente segura.
E a gente fica se perguntando, mas de novo? E justamente porque ela tem uma segurança e aquela narrativa, vamos pensar, ela sabe o começo da historinha, depois ela sabe o meio e o final, porque justamente vai dando uma previsibilidade, uma sensação de segurança. E até a ideia, né, de ter uma narrativa e de conhecer essa narrativa ajuda ela a ter uma segurança e ser inserida, né, no cotidiano, no mundo, nesse mundo adulto, que ao mesmo tempo ela tem o mundo da criança, mas que também de alguma maneira a gente nasce e vai sendo inserido nessa cultura, nessa sociedade. Então, ter uma consciência de uma narrativa é muito importante para a criança, para ter a ideia da previsibilidade. Olha só, então a gente não podemos tolir as crianças que querem assistir as mesmas histórias várias vezes. Deixem que as crianças assistam. Roberta, existem algumas famílias que optam por não contar essas histórias para crianças. De fada do dente, de coelho da Páscoa, de Papai Noel. Há algum prejuízo para essas crianças? Penso que não há um prejuízo, porque possivelmente essas crianças vão criar outras imaginações, vão criar outro lúdico, né? Ela vai ter a imaginação e imaginar coisas boas e fantasiar de uma outra maneira. Eu penso que o prejuízo maior seria talvez para aquelas crianças talvez que vivam numa crueza muito grande, né? E que aí a realidade é muito dura e ela acaba tomando de assalto a infância, né? O criar, né? O viver ali da criança, né? Penso que naquelas famílias que vivem uma condição mais difícil, mas penso que quando é uma postura de simplesmente falar, não quero que meu filho acredite, por N motivos, penso que não é um prejuízo, mas seguramente a criança vai criar outras fantasias, outras ludicidades. E existe uma idade para que a gente para que a gente não é que acabe, né, com essas histórias, mas que a gente fale que são lendas para as crianças? Eu penso que seguramente quando a criança começar a ficar com dúvidas. Geralmente seguramente se ela vem nos perguntar, o Papai Noel existe? Ela já está formulando uma dúvida na cabecinha dela. Então, talvez ela já esteja se perguntando, acho que ele não existe. Ou talvez existe enquanto uma lenda, enquanto um mito, enquanto crer em algo bom, assim como cremos em fadas, em outras coisas que fazem parte, né, da nossa cultura. Mas uma idade, eu acredito que conforme a criança vai se dando conta e ela vai nos perguntando, então talvez, que nem você falou, a Maia, não sei se ela tem 6 ou 7. Ela vai fazer 7. Então talvez ela já vai caminhando para uma idade, que nem você falou, que ela vai já tendo uma noção maior das coisas, assim, porque ela já vai tendo, quando a criança já vai interiorizando regras, né, ela já vai partindo para outra consciência, outra etapa do desenvolvimento cognitivo. Então, possivelmente, logo ela vai te perguntar. E aí você pergunta por quê, o que ela viu, o que ela ouviu, se alguém disse alguma coisa para ela, o que ela pensa. E aí, aos poucos, né, a partir daquilo que ela sabe, pode ir contando. Então, já existem alguns sinais. Então, ela já perguntou, por exemplo, mas existe Papai Noel? Mas esse Papai Noel que está aqui não é o Papai Noel de verdade. Uhum. Então, ela já entendeu que o Papai Noel do shopping, o Papai Noel que tira foto, não é o Papai Noel de verdade. Ela já está dando sinais, então. Isso, ela já está dando um sinal. E olha que interessante, ela já conseguiu fazer essa passagem, né? Porque, por exemplo, eu me lembro a primeira vez que a minha filha viu o Papai Noel, por exemplo, no shopping, ela teve uma ideia de que talvez, né, como possivelmente a Maia também teve, que talvez aquele era o Papai Noel, né? Então, possivelmente a Maia já está conseguindo fazer essa passagem e talvez dizer para ela, esse não é o Papai Noel.
E aí, aos poucos, ela vai se dando conta de que o Papai Noel faz muito mais parte desse imaginário, como essa figura mítica. Tem uma psicanalista, a Françoise Doutor, que fala que talvez seja interessante falar para a criança: podemos hoje você se fantasiar de Papai Noel, vamos colocar os presentes na árvore. Né? Não dizer que, olha, o Papai Noel é mentira, mas dizer para a criança para ela ir percebendo e dando conta né, dessa construção, desse mito. Né? E aí a criança poder brincar disso, de também ser o Papai Noel, de também colocar o presente, aos poucos ir dizendo, porque Françoise Doutor é uma psicanalista que fala muito da importância de ouvir as crianças e de conversar e falar a verdade para a criança. Conforme ela vai dando conta, a gente vai contando e dizendo a verdade para a criança. De dizer que alguém se veste de Papai Noel. Isso, porque aí você já vai estar dizendo que alguém se veste. Mas eu tenho, por exemplo, um medo de frustrar, de chegar e falar assim: não, filha, não, ele não existe. A fada do dente também não existe. Com medo de frustrar. A gente frustra as nossas crianças assim? É um risco e talvez frustre, né? Talvez seja uma frustração pela qual ela vai passar. Ou ela pode até se assegurar que ela tá certa. Que ela já desconfiava. Isso, que ela já desconfiava, que foi algo de um tempo, né? Que agora ela percebe que não existe, ela vai ficar até feliz: olha, eu cresci. Né? Assim, pode ser uma frustração, né? Ou eu lembro uma vez, minha enteada uma vez disse assim: acabou com a minha infância, mas não numa coisa assim dramática, mas no sentido assim: percebi que aquilo era daquela época, né? Pelo menos foi a leitura que eu fiz. Então eu percebo que, de acordo com a capacidade cognitiva e psicológica da criança, possivelmente ela vai perceber assim: fez parte de um tempo. E o frustrar-se também é interessante para ir dando conta das frustrações da vida. Penso que por isso que a fantasia também é importante, porque a gente vai criando, né? A criança cria a fantasia, ela vai dando conta de criar, num certo momento ela acredita na fantasia, aos poucos ela vai percebendo que aquilo é uma fantasia e vai caminhando para a realidade. Então, isso são mecanismos que o psiquismo produz para poder dar conta da realidade, da fantasia, da frustração, do não, do sim, do que eu quero, do que eu gostaria. E como é que a gente, enquanto pais, pode ajudar se a criança, ao descobrir que essas figuras elas não são de verdade, se ela se sentir triste ou decepcionada? Talvez seria triste com o Papai Noel ou com os pais? Não, triste de descobrir que ele não é real, que o Papai Noel não é real, que a fada do dente não vem. E se essa criança demonstrar tristeza ou decepção. O que eu penso? Talvez seja interessante dizer para a criança que, assim como a gente acredita no Papai Noel, a gente acredita nas fadas, acredita nos duendes, que são histórias que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso imaginário e que elas existem, que essas histórias, que esses personagens, eles existem, mas enquanto histórias vivas, que estão na nossa memória de uma forma bastante viva. E que talvez ela não precisa se entristecer, ou que ela pode se entristecer por perceber que é uma história, mas que ela pode, de repente, aos poucos, não ficar triste por perceber que é uma história muito viva. E que, de certa maneira, então ele existe porque a gente acredita talvez no símbolo desse Papai Noel, porque esse símbolo é o quê? O presentear, o lembrar, por exemplo, o Papai Noel é fruto de uma história de um bispo que presenteava crianças pobres. Então, olha que bacana, o Papai Noel, concretamente, aquele do shopping, ele não é de verdade, mas o símbolo, o simbólico do Papai Noel existe. E aí cada família pode transmitir a sua maneira, de acordo com suas crenças,
essa figura do Papai Noel, que seria essa figura da bondade, do presentear, e que talvez, por exemplo, para muitas famílias, não foi uma figura de barganha. Se você fizer isso, Papai Noel vem. Mas que talvez é essa figura da solidariedade, da bondade, do enxergar o outro, esse espírito de presentear um ao outro. Então, isso vai existir do Papai Noel. O Papai Noel, concretamente, não existe, mas essa experiência de crer no Papai Noel, do símbolo, do quão importante isso é para a infância, isso vai existir, assim como as fadas, assim como todas as coisas boas que a gente vai construindo no nosso imaginário. Essa história do padre é bem interessante da gente contar para as nossas crianças, né? Para a gente contextualizar o porquê que surgiu o Natal. E muita gente não sabe essa história do padre. Que bom que você tocou nesse assunto. Sim, o bispo, né, São Nicolau, que ia presenteando as crianças. Então, até o sentido, penso, né, dos presentes é tanto porque os magos foram visitar o menino Jesus, quanto também o padre que presenteava as crianças. E acredito que a roupa vermelha faça alusão à roupa dos bispos da igreja, né? Então, talvez é essa figura do presente, de acreditar, né? Poder acreditar que vai vir aquele presente. Olha que interessante. Durante um período do desenvolvimento, a criança, ela acredita que vai vir algo. Por exemplo, ela acredita que aquele presente vai chegar. E isso faz parte, porque é aquela coisa de um pensamento mágico, né? Eu creio e ele vem, né? E isso é importante para a criança, ela precisa disso até para poder desenvolver a confiança, até a confiança em si, a confiança em coisas boas, né? Se tornar um adulto que tenha uma certa segurança. Então, durante um período, ela crê piamente em algo e aí depois vai passando para perceber que, assim, nem tudo que eu creio magicamente acontece, mas eu posso ter confiança nas coisas. Então, essa confiança que em um momento ela é quase mágica e depois vai se tornando uma confiança mais amadurecida, também faz parte desse processo do desenvolvimento. E isso é bom para as crianças. Roberta, e descobrir a verdade, se a criança acaba descobrindo. Isso aconteceu comigo, mas depois eu conto. Isso pode abalar a confiança da criança nos pais? Talvez abale, né? Porque de repente os pais fazem todo aquele mistério e aquela coisa toda, de repente alguma criança pode levar ali ao pé da letra e falar assim, ele me enganou, né? E de alguma forma a gente tem que estar pronto que, vez ou outra, a gente vai decepcionar nossos filhos, né? E aí optar, né? Que tipo de mentirinhas a gente vai contando. E, em certa maneira, nas brincadeiras com nossos filhos, tem aquilo, isso é de mentirinha. Por exemplo, quando você está brincando de boneca, de comidinha, isso, aí você fala, finge que está fazendo tal coisa. Então, a gente vai também preparando a criança para essas descobertas, quando a gente vai fazendo vou fingir que está fazendo tal coisa, né? Ou brincar de comidinha, brincar que é tal pessoa, que a boneca faz alguma narrativa ali na brincadeira. Então, ela vai também se preparando para esse de mentirinha. Isso aconteceu comigo, eu me lembro exatamente da cena, quando os meus pais, eu segui eles à noite, e eles estavam tirando o brinquedo de dentro do carro. Que eles iam colocar na árvore. Eu me lembro da cena, eu tô vendo a cena e aí eu descobri, eles mentiram pra mim, mas não foi no sentido de que eu fiquei, quebrou a confiança, mas eu me senti grande por ter conseguido desvendar o mistério. Que interessante, porque provavelmente você já estava pronta. Sim. Para perceber o mistério, e aí você vê que nem a minha lembrança também é um pouco isso. Na minha casa não tinha tanto isso do Papai Noel, mas eu me lembro de um ano, e aí eu tinha muito isso assim, de imaginar, acho que eu fiquei pensando que, olha, como que ele foi tão rápido? Eu imaginei assim, que era o meu pai, mas como ele foi tão rápido trazer o presente, que nem no seu caso, né? Você também falou, eu descobri. Então, é como se, dependendo, a criança ainda está num processo de confiança grande nos pais, ela acaba não se decepcionando, porque ela ainda acredita muito
nos pais, né? Quando chega na adolescência que tem mais aquela coisa de decepcionar, de ser mais rebelde. Penso que ainda fica aquela coisa, olha como eles deram conta, como eles fizeram. Então é como se a gente ainda ficasse colocando os pais numa figura idealizada na maioria das vezes. Foi como se eu tivesse desvendado o mistério. Isso. Puxa, eu consegui desvendar o mistério. Roberta, todo esse entorno dessas figuras, por exemplo, Papai Noel, estimular a escrever cartinha, deixar a meia, colocar leite para rena, isso é bacana? Penso que sim, faz parte assim da cultura da família. É importante assim pensar por que isso é importante para cada família, né? Qual o significado que a família quer transmitir para a criança, que ensinamento, que valor, né? Quais significados aí vai ser importante para cada família. Eu já ouvi também um outro olhar, que escrever a cartinha e esperar um presente que possivelmente aquela família não vai conseguir dar seria muito frustrante. Também tem esse lado? Eu penso que sim, porque principalmente, vamos supor, se eu, enquanto mãe, né, se a gente, enquanto pais, faz isso com a criança, né, eu penso que a gente tem que, de alguma maneira, ajudar a perceber que, né, sei lá, ou pedir algo, a não pedir algo que esteja muito fora, né? De repente ajudar a criança e tendo uns contornos também de realidade. Porque ainda mais se a gente está ali ajudando a criança a escrever, isso a gente pode também ir fazendo esse processo com ela, porque seria muito frustrante estar esperando uma coisa muito grandiosa e aquilo não chegar. Mas dá para mediar isso com a criança na hora de fazer, né? Na hora de fazer a carta, a escrita, perceber. Isso também vai ajudando a criança para o futuro, né? Para ir dando conta das frustrações. Porque imagina, aí ela fica esperando chegar a boneca X no Natal e ela não pode. Então, a mãe ou o pai vai tentando vai mediando ali no processo de escrever a carta. E para finalizar, tem uma forma saudável da gente fazer essa transição entre a fantasia e a realidade? Você falou muito sobre perceber o que a criança traz, então eu tenho que estar atenta a como essa criança traz para mim? Sim, estar atenta ao que a criança traz, estar atenta, que nem você falou, aos meus limites, aos limites da minha casa, por exemplo, o que eu posso, o que eu não posso, né, para poder ajudar a criança a ir se havendo com essa realidade. Talvez ela vai se frustrar, não tem como ela não se frustrar, né? Mas é importante estar atenta aos sinais que a criança demonstra e fazendo essa transição. Obrigada pelo papo. Deu para aprender bastante sobre fantasia, realidade, sobre essa construção do imaginário, lúdico e como a gente pode ir ajudando as nossas crianças. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E esperamos que esse episódio tenha trazido clareza e conforto para lidar com esse momento especial na vida das crianças. Obrigado por nos ouvir e que essas dicas ajudem a manter a magia e o amor presentes no Natal. Boas festas a você e a sua família. O PodClean fica por aqui, mas voltamos no dia 8 de janeiro com muita informação, como sempre. Te espero lá. Até o próximo PodClean.